Ok. Então, queridos, na aula passada nós falamos sobre a expressão que significa honra, não é? Falamos também sobre algumas formas de manifestar honra, não é? A honra aos nossos superiores, a honra às pessoas aos iguais, e a honra àqueles no qual estão sob nossa liderança, né? E nós explicamos também do conceito de santidade, que está ligado também a um conceito de honra. O que é algo santo? É algo separado, é algo santificado, é algo dedicado ou, vamos dizer assim, dedicado ali para aquela expressão. Então você tinha os sacerdotes, né? Você tinha ali algumas coisas, alguns lugares, alguns objetos, algumas coisas que eram consagradas ao Senhor. Então, aquilo era o quê? Santificado. Eu não poderia tratar aquilo como comum. Então, o que é o contrário de santo? Você vai ver no dicionário que é profano, tem toda aquela coisa. Mas, na prática mesmo, olhando numa perspectiva bíblica, o contrário de santo é comum. Então, quando você começa a tratar algo que Deus separou, dedicou, como algo diferente, e você trata de uma forma comum, e você não dá a devida importância, e a palavra honra ali, no Velho Testamento, inclusive, significa peso, não é? A palavra peso é como se fosse algo mais denso, algo mais, vamos dizer assim, é o peso de ouro. E se você colocar, por exemplo, se você for vender ouro, qual é o, o que vai dar um valor maior para você? Algo que tem menos peso ou algo que tem mais peso? Então, algo que tem mais peso. Então, essa é a expressão da honra. À medida que nós vamos mergulhando em Deus, à medida que nós vamos passando por provações, por lutas, que nós vamos vencendo algumas estruturas, que nós vamos renovando a mente, isso vai nos tornando mais parecidos com Cristo. E Paulo mesmo me falava, né? Não me amolem, porque eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. E literalmente, irmãos, as marcas eram literais. Ele apanhou por causa do evangelho. Ele passou por situações terríveis para fazer aquilo que Deus o separou para fazer, não é? E aí nós falamos sobre essa expressão, irmãos. Então, o que é diferente de santo é comum. Por exemplo, Deus separou algumas pessoas para apóstolo, para profetas, pastores, mestres, evangelistas, certo? Não estou falando em grau de importância, mas existe algo que Deus derramou sobre a vida dessas pessoas. A palavra diz que quem recebe o profeta no caráter de profeta, recebe galardão de profeta. Quem recebe o justo no caráter de justo, recebe o galardão de justo. E a questão não é se a pessoa merece ou não merece. Se a pessoa faz por onde ou não faz por onde. A questão existe algo de Deus ali. E se você honra Deus na vida daquela pessoa,
Se você honra a Deus naquela situação de adversidade, não estou falando só no caso de uma pessoa, existe algo que Deus vai mover, algo que Deus vai gerar. Existe algo que vai estabelecer um peso de glória sobre a sua vida. Entende? Então, por exemplo, glória, kavod, honra, kabed. Então, o que é honra? É a glória sobre a vida de um homem. Quando a glória está fora da vida de um homem, ali é glória, é um peso. E quando ela se aplica, no hebraico é a palavra kabed, quando vem sobre a vida de uma pessoa, quando o Senhor reveste uma pessoa de honra. Então, queridos, existe algum nível de posicionamento que o Senhor quer que nós tomemos, e isso vai gerar um peso de glória e vai gerar dentro de nós uma cultura de honra. Nós entendemos, queridos, que uma cultura, ela sempre está pautada em um princípio deixado por uma deidade. Então, Deus deixou os seus princípios. Quando eu sigo os seus princípios, eu vivo uma cultura. E essa cultura é a cultura de Sião, a cultura do céu. Entende? Agora, existe algo que trabalha dentro de uma dinâmica de antiprincípios. Então, exemplo, o Senhor disse, Êxodo capítulo 20, não roubarás, não é? Então, quando eu fluo na dinâmica do roubo, o que eu estou fazendo? Eu estou fluindo no antiprincípio, debaixo de um princípio maligno que por trás honra um demônio. Não é? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Uma estrutura maligna é honrada no momento em que fluímos na desobediência. E não é só roubar, irmãos. Nós temos lá cobiça, nós temos lá a, a, a questão da idolatria, nós temos a questão da honra aos pais. Nós falamos até na nossa reunião passada que a primeira vez que a palavra honra aparece na Bíblia, pelo menos aqui para mim, é a questão de Êxodo capítulo 20. Honrar pai e mãe, para que tenham vida longa e as coisas te vá bem. Ok? Então, como nós falamos, muitas pessoas tratam pai e mãe como algo comum, pessoas que foram separadas para o ministério como algo comum, professores como algo comum ou menor, autoridades. Isso vai gerando uma cadeia de desonra. E à medida que a pessoa vai fluindo em desonra, tudo vai caindo na vida dela. E nós estamos falando dentro de um propósito aqui, só colocar aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver a minha tela. Conseguindo ver a tela? Maravilha. Nós estamos na parte 2. Nós estamos falando em um tempo, portas de mudança. Quantos querem avançar aqui? Família, ministério e finanças.
Ele tá aqui, levantando a mão aqui. Quantos querem? Todo mundo com a câmerazinha fechada, ninguém falando nada. Não, a Gisele tá ali, ó. Cadê vocês? Isso. Tempo de avançar, queridos. Não tem como avançar sem honra. Inclusive, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não sei se vocês lembram. Moisés mandam 12 espias. Apenas dois voltam com um relato de honra debaixo de uma palavra de um líder. Os outros consideraram aquilo como algo comum, como algo irrelevante. Ah, depois eu vejo. Ah, depois. Ah, tem gigante. A terra tem realmente mana leite e mel, mas tem gigante. E se via como gafanhotos, se viam pequenos. Deus já tinha falado que deu a terra, que a terra era deles, mas a terra estava ocupada. Agora, 10 voltaram com um relatório negativo. Queridos, olha só, uma das coisas que, vamos dizer assim, de certa maneira, entristece o coração de Deus contra a nossa vida são pessoas negativas. Negatividade. Sabe o que é? É o CQQ terrível. Então, você vai ver que sempre quando nós fluímos dentro dessa dinâmica, nós fluímos dentro de uma dinâmica de incredulidade. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Entende? Todas as vezes que você fluir dentro de uma dinâmica de desonra, que é desconsiderar aquilo que o seu Pai Celestial falou, vem incredulidade, e por causa da incredulidade não vem colheita. Você vai começar a se ver como gafanhoto, o espírito de medo começa a tomar conta, e debaixo do medo, primeira expressão de medo, as pessoas vão se esconder atrás das árvores. As pessoas vão se esconder atrás dos ídolos. Elas vão se sentir nuas e indignas. Quem está entendendo, gente? Tá dando para entender? Então, a linguagem de desonra, ela sempre vai se aplicar a um nível de incredulidade, a desprezar as coisas de Deus. O que aconteceu, irmãos? Somente aqueles que tiveram uma visão debaixo de uma palavra de honrar a Deus. Olha, a terra é boa, mana leite e mel. Eia, subamos e possuamos a terra. Deus falou, meu irmão, a água parou. Tá entendendo? Amém? Pois bem, gente, vamos lá. Vamos continuar. Tempo de avançar. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da verdadeira e da falsa honra. Ok? O que é a verdadeira honra? A verdadeira honra, ela se aplica à humildade de servir em amor e honrar. Honrar com o meu tempo, honrar com os meus bens,
honrar com um coração limpo. Agora, eu posso ter a falsa honra. Como que a falsa honra ela se desenvolve? Quando eu me relaciono com alguém debaixo de um sentimento de ou uma atitude orgulhosa e eu vou servir para fazer network. Como assim? Eu vou participar, eu vou me envolver, desde que eu ganhe algo em troca. Entende? Se não tiver moeda de troca, não me envolvo. Isso é honra? Não. Por trás existe orgulho. Agora, quando você vai servir em amor, simplesmente pelo fato de que Jesus já te honrou e é da sua natureza, por ter a natureza de Cristo agora, e você ser uma pessoa de honra, se a pessoa retribuir, você está honrando. Se a pessoa não retribuir, não fazer nada, não falar nada. Irmãos, entendeu? Então, tem a verdadeira e a falsa honra. E aí, vamos abrir a palavra lá em João capítulo 13. João 13. Vou abrir aqui a minha Bíblia. Vamos lá. A gente tem um pensamento tão besta, porque honramos a verdadeira, automaticamente as bênçãos virão sobre nós. Exatamente. Então, eu vou honrar porque senão Deus vai pesar a mão sobre mim. Isso não é uma mentalidade correta. Eu vou honrar porque eu vou ser abençoado por honrar. Não, irmão. Por que que nós honramos? Porque nós somos filhos. Porque Deus é um Deus de honra e nós temos a natureza desse Deus. Nós vivemos na dependência do Espírito. Nós ouvimos o Pai através do Filho e nos movemos no poder do Espírito. É da nossa natureza. Uma vez, eu até ouvi aquele rapaz do Dizascope, ele falando, cara, honra é um negócio interessante, não tem como desligar, porque é da natureza dos filhos de Deus. Entende? A pessoa passou por você, vai ser honrada. Entendeu? Vamos lá? Lucas capítulo 13. É João, aliás, desculpa. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a minha Bíblia. Vamos lá, a partir do verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, tendo o quê? Amado. E a palavra aqui é agapau, é amado com amor de Deus. E amou até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que que o Pai tudo confiara nas suas mãos, e ele viera de Deus e voltava para Deus,
Olha só, queridos, Jesus sabia quem era, sabia que o Pai confiara tudo às suas mãos. Você só confia em alguém verdadeiramente quando você conhece e tem intimidade. Ele sabia de onde vinha, ele sabia que ia voltar para Deus, ele sabia que era de Deus, ele sabia que fazia as coisas em Deus. Identidade. Um filho de honra, ele tem a sua identidade definida. E eu já vou mostrar por que as pessoas desonram, viu? E está muito ligado a essa questão da identidade. Ok? Então levantou a ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar com a toalha com que estava cingido. E aproximou-se, pois, de Simão Pedro e disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. E respondeu Jesus: Se eu não lavar os pés, se eu não lavar, não tens parte comigo. Então Pedro pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E declarou Jesus: Quem já se banhou não necessita senão lavar os pés, quanto mais está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. E aí, no verso 12, ele vai falar sobre essa expressão de uma lição de humildade. E depois de ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando para a mesa, perguntou: Compreendeu? Vocês compreenderam o que eu fiz? Vós me chamais de mestre, e o Senhor, dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, lavei os seus pés, lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade, eu vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticares. Então, abençoados, bem-aventurado, felizes vocês serão se praticarem essa dinâmica. Então, a questão aqui, irmãos, essa é uma arma chamada arma da humildade. O que eu chamo de arma espiritual, irmãos? É tudo aquilo que traz uma ofensiva contra o reino das trevas. Quer moer uma coisa chamada orgulho, humildade, irmãos. E essa questão do lava-pés aqui é uma das coisas mais tremendas para moer o orgulho, viu? Por que as pessoas não honram? Lembra que nós falamos? Para aqueles no qual nós somos liderados, como que nós fluímos em desonra? Quando nós desobedecemos, quando nós desprezamos um conselho, quando nós fazemos do nosso jeito e desprezamos, quando nós tratamos como comum. E por que que nós fazemos isso?
Número 1, por causa da natureza do órfão. Por causa da rejeição. Por causa da orfandade. E por não ter a minha identidade bem resolvida em Deus. E por causa de algumas feridas não tratadas, por causa de um caráter distorcido. E eu vou te falar, queridos, muitos de nós estamos assim, por causa dos níveis de orgulho que foram formados em nós. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Irmãos, é pesado falar sobre isso, mas a verdade é essa, hein? Nós não honramos por causa de uma coisa chamada orgulho. Deixa eu ver se eu consigo aqui baixar esse material. Por causa de uma coisa chamada orgulho. Por que que alguém desobedece? Porque ela se acha melhor do que aquele que deu a direção. Simples assim. Vamos lá. Se eu consigo. Gisele, você quer falar? Deixa eu liberar aqui teu microfone. Tenta liberar teu microfone. Tá dando para escutar, porque eu trabalho no hotel e é bem na avenida, aí fica com barulho. E essa questão do orgulho é bem nítido, né, pastor, na questão da honra, quando, um exemplo, né, o primeiro mandamento, né, quando fala para honrar os nossos pais. Na Bíblia não fala, ai, honra se ele for bom, se ele for legal, e o orgulho vem nisso. A maioria de nós temos feridas, principalmente na paternidade, né? E quando você começa a entender esse sentido de honra e você começa a liberar perdão, se limpar, ainda assim, às vezes a gente fica preso no orgulho de falar, tudo bem, eu liberei e tal, mas olha como que ele é. Tipo assim, você tem que honrar, independente, assim, o que ele fez, se você realmente está tratado, você liberou perdão, você vai dar honra. Aí a questão é, se ele não quer receber, se ele continua, aí é ele com o Senhor, porque ele também vai responder como pai, né, como autoridade na sua vida. Então é muito isso mesmo, orgulho, isso é em qualquer ocasião, a ministério, mas a minha líder, não sei o que, ela faz isso e ela nem tá certa e quer vir. Cara, você tem que honrar ela. Se ela não tá fazendo de acordo com o Senhor, ela vai responder por ela. E é muito questão, resumindo, né? Orgulho. Realmente é orgulho. O orgulho, ele tem um leque, assim, tão grande que às vezes a gente acha que o orgulho é só você, fazer birra, não quero falar com essa pessoa, mas não é assim, né? O orgulho, ele tem um leque muito grande, né? É verdade. E eu vou falar aqui sobre 28 tipos de orgulho, hein? Porque às vezes a gente fala, é orgulho, mas o que é orgulho? Né? Obrigado por compartilhar.
que é orgulho? Vamos ver lá. Número 1, vamos lá. Não tem a questão de hierarquia, tá? Prepotência, eu me achar melhor do que todos. O prepotência também é falar que eu sou bom quando eu não sou. Uma pessoa prepotente. É um nível de orgulho. Vaidade. O que é vaidade? É ostentação. Eu mostrar que eu tô bem quando não tô. Não, agora, se for para eu mostrar para mim, não é? E você dar comandos para sua alma, e você fala, olha, alma batida, volta para volta para Deus. Você cria vergonha na sua cara e para de filho de um egoísta, como diz, né? Vamos, levanta, para de preguiça, o seu espírito dando comando para sua alma. Tá certo? Aí você vai se arrumar, sabe? Mas não para provar para o outro que, entende? Porque às vezes a pessoa vai comprar uma bolsa, a pessoa vai se produzir só para mostrar que é melhor que a outra, tem mais condição, ou para fazer com que a outra pessoa se sinta inferior e você ganhe um nível de atenção maior ali, né? Então, vaidade, atalho, querer tudo mais fácil, querer tudo na mão, querer pular processo, não respeitar os processos. Então, existe um caminho aqui, que é um pouco mais difícil, você vai aprender mais. Quer dizer que você vai sempre escolher o caminho mais difícil. Isso tem coisas que precisam de praticidade. Mas eu querer sempre tudo na mão, mastigado, pulando processo, não. Entendeu? Então vai estudar, vai atrás, corre atrás. Em vez de ficar, por exemplo, até mesmo na hora de você procurar o seu líder, né, a pessoa que cuida de você, em vez de você ir lá para procurar uma direção, fulano, olha, eu estou perdido nisso aqui, eu preciso de uma direção. Vai pesquisar antes, gente. Apresenta, ó, vai lá, pesquisa. O que que a Bíblia diz sobre isso? Pesquisa assim, assim, ó, pastor, pastora, eu estava pesquisando, estava buscando aqui, eu vi que a Bíblia fala assim, 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 mas dentro desse contexto aqui, tá certo? Esse fundamento que eu estou trazendo aqui, ele está correto? Entendeu? Para corrigir algo que você já está buscando. Mas não, a gente quer uma dose de. Como é que é o nome daquele negócio que tira dor? Morfina. A gente quer uma morfina espiritual, algo que tira a nossa dor instantaneamente. Não, gente. Então, o crescimento. Eu vou te falar uma coisa. Nós vamos amadurecer muito daqui até no final desse desafio, irmãos. E uma das maiores expressões de alguém que está amadurecendo é alguém que ele já não quer chamar atenção através das suas dores. Qual que é a maior expressão de alguém que é infantil? É alguém que fica assim, ó, dodói, e fica chorando, choramingando aqui, dodói, dodói. Criança faz isso, irmão. Mas se for um cara de 30 anos fazendo isso, ah, não, gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Então, olha, depois que você foi diante do Senhor, você já derramou todas aquela questão das suas dúvidas, das suas dores. Você vai pesquisar, vai atrás e depois você vai mostrar para o seu pastor. Pastor, olha, eu estava triste, eu estava numa situação, eu fui diante do Senhor e foi algo tremendo. Mas eu ainda quero tua oração. Pastor, olha, eu pesquisei sobre isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Esse fundamento tá certo? Entendeu? Prestar relatório é você ser conduzível, ser ensinável.
Não, a gente quer tudo pronto. Então, por exemplo, irmãos, a gente acha que honrar os pais é fazer tudo por eles e estar sempre perto. Não, irmãos. Muitas vezes você vai honrar os seus pais saindo debaixo da saia deles. É tendo, avançando, entendeu? Honrando teu marido, honrando teus filhos, não deixando com que haja esse nível de interferência. Porque o tempo todo, o certo são os filhos abençoarem os pais à medida que eles vão envelhecendo. Mas não, irmãos. Muitos de nós dependemos ainda dos pais para tudo. Entende? E o maior nível vamos dizer assim, a maior prova de que você está amadurecendo não é a independência, tá? É a interdependência. Que é o quê? É vocês caminharem juntos. Olha, confere isso aqui. Olha, tava passando por isso aqui, tô nessa situação assim. É honra, irmãos. É humildade. E mesmo que os seus pastores, seus líderes, ou os seus pais sejam mais simples que você. Irmãos, olha só, muitos nossos pais muitas vezes não vão mudar. Eles já acostumaram, eles não querem sair daquela posição daquele jeito. Então não adianta a gente querer ser pai. Olha, é um nível de desonra quando você quer ser pai do seu pai, mãe da sua mãe. É escolha. Agora, se eles pedirem uma opinião, olha, mãe, minha opinião é essa. Mas a senhora faz o que a senhora quiser. Não, a gente quer que eles. Não, irmãos, eles não vão mudar. Se um dia o Senhor tocar no coração deles e eles quiserem, amém. Agora, nós temos a obrigação de sair do lugar, de avançar, de crescer, de romper em Deus. Quem tá entendendo aí, gente? Eu tô falando algo muito fora da realidade? Então, zona de conforto, acomodar, é querer crescer sem estudar, sem se capacitar, sem se atualizar. Nossa, eu queria tanto um emprego novo, uma oportunidade nova, ganhar mais dinheiro. Tá. Qual foi o último curso que você fez? Não quer dizer, irmãos, que tudo é base de curso. Talvez você já fez tanto curso, agora você precisa colocar aquilo em prática, sistematizar e colocar a coisa para rodar, não é? Não, mas a questão é, irmão, zona de conforto, é se acomodar e querer crescer sem estudar. E ficar amargurado com Deus porque as coisas não acontecem. Não, irmãos. Temos a nossa parte. Eu falo, Deus vai fazer tudo por você, menos a sua parte. Tem até a figurinha, depois eu vou postar lá no grupo. Outra expressão de orgulho, falta de perdão. Por que que eu não perdoo? Porque no fundo eu me acho melhor que a pessoa. Mentira. Por que que uma pessoa mente? Porque ela quer manter a imagem dela. Desrespeito. Falta de autorresponsabilidade. Então a pessoa, ela acha que tudo é o problema dos outros. Ela nunca tem a responsabilidade, nunca tem a parte dela que ela tem que fazer. O que mais? Crítica infundada, simplesmente para diminuir o outro. Existem coisas, irmãos, que nós vamos ter que chamar o irmão para exortar ele, porque a gente está vendo que ele está indo por um caminho, né, mas é porque a gente ama ele, quer ver ele bem,
que a gente vai chamar e tentar conversar com ele, para que ele não se perca, né? Outra coisa, autossuficiente. Autossuficiência. Eu sou forte, não preciso de ajuda. Não, tá bom, não preciso de ajuda, não. Não, pode deixar. Não. Aqui, orgulho. Outra coisa, ingenuidade. Como assim, pastor? Ingenuidade? Sim, irmãos. Não prestar atenção nos detalhes. É ter um nível de discernimento espiritual e natural. Tem pessoas que estão tentando, que pode estar tentando ali prejudicar de alguma maneira. Então você tem que antever, não pode ser ingênuo. Ingenuidade é um nível de, de orgulho também. Desobediência, teimosia, orgulho, insatisfação, reclamar de tudo e ver tudo negativamente. Lembra que nós falamos? Orgulho, ingratidão, desonra, inveja. Inveja está muito ligada àquela questão da cobiça. Eu olho o que o outro tem, eu olho o que eu não tenho, e eu começo a ficar irado. Ou eu quero que o outro desapareça, ou eu quero aquilo que o cara tem. A rede social, o Instagram, por exemplo, é algo que fomenta muito isso aí. Eu começo a comparar minha vida com a vida dos outros. E vem um nível de insatisfação, uma comparação, uma cobiça. Impaciência. No fundo, eu me acho mais rápido do que o outro, me acho mais inteligente que o outro, eu acho que o outro não tem a capacidade, eu castro até a capacidade do outro se mover, de, né, de ser transformado. Tá fazendo ali com muita dificuldade. Não, peraí, eu vou fazer isso aqui. Não respeita o limite e o tempo do outro. Orgulho, vitimização, aquela questão, quer que todo mundo pare para dar atenção à ferida, ao machucado, ao dodói. Orgulho, falta de compaixão, não consegue ver o outro com olhos de misericórdia e amor, mas sempre na crítica, tá vendo? Merece se lascar. Bem feito. Falta de compaixão. Justiça própria. Fulano vai ver comigo. Ele vai ouvir, vai ouvir. Isso aqui não acontece. Aí não, né, irmãos? Aqui no Brasil ainda não chegou esse negócio. É aquela famosa tirar satisfação. Fulano vai me ouvir. Ah, mas vai me ouvir. É orgulho, gente. Perfeccionismo. No fundo, eu quero fazer perfeito para que ninguém me critique, porque a crítica me causa muita dor. A minha imagem, não quero ferir, não quero que a minha imagem seja ferida. Perfeccionismo. Irmãos, existe uma coisa chamada excelência. A excelência, ela está ligada a, uma, a uma natureza de honra. Não vou fazer perfeito, porque, cara, o mesmo tempo que leva para fazer a coisa mal feita, faço bem feito. Entende? É honra. Mesmo que eu demore um pouco mais, talvez,
excelência. É diferente de perfeccionismo. O perfeccionismo, eu estou trabalhando para que as pessoas não me critiquem. A excelência, eu estou fazendo porque eu sou excelente em Deus e porque eu sirvo um Deus excelente. Arrogância. O que é arrogar? É usar o que tem e usar o que é para poder diminuir os outros. Arrogar é aquela pessoa que... Quem é você na fila do pão? O que você tem? Arrogância. É orgulho, queridos. Independência. Gritar com os outros. É orgulho. Insegurança. É a questão do senso de autopreservação, né? Não, eu vou segurar um pouco do que eu tenho aqui, porque senão eu vou perder. Egoísmo. Transferência de culpa. E fofoca. Tudo é orgulho, queridos. Então, por que que eu desonro? Vamos entender aqui um pouquinho? Olha lá. Compartilhar. Estão vendo aí? Beleza. Vamos lá. Como é que o orgulho ele se manifesta na vida de uma pessoa? Como é que ele começa? Quanto maior o nível de ferida que a pessoa carrega, maior pode ser o orgulho da pessoa. Vamos lá. Orgulho. O que é orgulho? Orgulho pode se manifestar como uma força espiritual negativa que foi capaz de contaminar e derrubar um terço dos anjos do céu e gerar uma enorme destruição. O homem se deixou ser contaminado, caiu e continua caindo até hoje por causa do orgulho. Provérbios 16, 18. Existem várias maneiras onde o orgulho entra, se esconde e se manifesta na vida de uma pessoa. E cada uma leva a outra. Então vamos lá, vamos entender como é que funciona? Vamos lá. Olha só como é que funciona. Tudo começa com um sentimento de rejeição. O momento em que deveria ser amado e eu fui rejeitado. O momento em que eu precisei, por exemplo, até os 7 anos, grande parte daquilo que somos, a nossa personalidade, a nossa identidade, ela é formada ali. E muitos de nós fomos mais expostos a princípios de morte, a princípios errados do que a princípios certos. A maioria dos traumas, decepções, abusos acontecem até a janela dos 7, entre os 7 e 10 anos. A pessoa que deveria me proteger, não me protegeu. A pessoa que deveria me amar, não me amou. As necessidades básicas que eu precisava, que era atenção, que era educação, que era um abraço, um beijo, um eu te amo, não recebemos. Mas como receber de alguém que nunca recebeu também? Talvez isso, irmãos, ele não recebeu do pai, não recebeu da mãe, então nós julgamos as pessoas. Mas por que nós julgamos, irmãos? Porque, no fundo, a gente ainda quer que as pessoas nos dê e pague tudo aquilo que está devendo. Entendeu? E aí, olha como é que funciona. O sentimento de rejeição, ele gerou uma ferida emocional.
E essa ferida doeu muito no passado. Talvez hoje, como adulto, você não se lembra. Aquilo ficou soterrado, está lá no inconsciente. Está lá na sua alma. Está lá na psique. E essa ferida, ela gerou um nível de orgulho. E aí, querido, sempre quando tocam naquele negócio, exemplo, a crítica, né? Quando alguém fala sobre algo ali, pum, como você foi criticado a vida inteira, e se é uma pessoa, por exemplo, uma pessoa de autoridade sobre a sua vida, um patrão, um pastor, ou até mesmo o seu próprio pai, mãe, entende? Pessoas de autoridade sobre a sua vida, um líder. Como você foi muito criticado, se uma pessoa de liderança te faz um comentário, você já vai remeter aquilo que o seu pai, você vai projetar nessa pessoa a crítica do seu pai. E aí existe um gatilho de defesa. Porque como doeu demais, e toda vez que você toca numa crítica, numa situação, aquilo dói demais, haverá gatilho de defesa. Quem essa pessoa acha que é? Aquela coisa, e vai em cima, né? Não, não é bem assim, não. Fulano nem me conhece. Na verdade, você não está brigando com a pessoa, você está brigando com a ferida por causa dos relacionamentos com seu pai, sua mãe, lá na sua infância, que nunca foram trabalhadas, que nunca foram perdoadas. Sua alma está presa. Você passou no tempo, mas o tempo não passou para você. Você tem idade para ser uma pessoa madura, mas tem uma atitude infantil. Por quê? Conhece pessoas que têm uma atitude infantil no sentido assim, essa pessoa já deveria ser uma pessoa madura, mas todas as vezes que está numa situação de ferida, ela chora igual criança, ela se comporta igual criança de 8 anos, porque ela está dentro da dinâmica do trauma ainda. Ela não amadureceu. Pessoas maduras, elas ficam até tristes por causa de uma situação ruim que acontece, mas ela vai resolver como adulto. Mas não, eu quero que todo mundo pare para dar atenção àquela paranoia que eu tenho. Para que as pessoas fiquem do meu lado e abarquem e fomentem o meu orgulho. Então são gatilhos de defesa que são gerados para proteger esse orgulho. Por que eu quero tanto me defender assim? Por que eu quero tanto tirar satisfação assim? Como que a pessoa pôde falar isso de mim? Orgulho, gente. Talvez teve uma situação de injustiça lá no passado e você projeta ela aqui de novo. Entendeu? E aí, queridos, esse gatilho de defesa, ele vai gerando vícios de comportamento. Então, eu começo a ficar emburrado, eu começo a perseguir as pessoas, eu começo a me entregar aos vícios emocionais, eu vou querer brigar com todo mundo, eu vou querer ir pro meu quarto, ficar triste, chorar até não ter mais lágrima. Eu tô falando alguma coisa assim, gente, de outro mundo.
está fazendo sentido? E o Senhor quer nos curar, o Senhor quer nos transformar. Então, na verdade, a gente não honra, irmãos, porque somos orgulhosos. E só somos orgulhosos porque houve uma ferida. E como resolver esse negócio? Nós já vamos saber. Mas olha só, irmãos, quando nós entramos dentro desses vícios de comportamento, você vai ver as portas de legalidade que nós vamos abrindo. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Abre lá, e alguém pode ler aqui para nós? Já estamos caminhando para o fim, hein? É Gálatas? Capítulo 5, verso 29 ou 19. Capítulo 5, versículo 19 até o 21. Eu leio aqui, peraí. Pode ler. Fala sobre das obras da carne, né? Isso. Gálatas 5, 19. Tá. Que esse aqui. Eu vou só dizendo. Isso. Vai até o 21. A internet aqui não tá ajudando. Ai, chegou o cliente aqui, eu não vou conseguir. Não, tranquilo. Alguém mais pode? Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, írias, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha só. Obrigado, pastor. Olha só. Então, essas coisas, os níveis de orgulho, todo pecado, irmãos, a base ali vai ser o orgulho. Então, exemplo, por que eu brigo com alguém? Dissensões, facções, que é aquele partidarismo, né? Você criar grupos que vai contra uma liderança, que vai contra uma ideia, que vai contra uma situação. Orgulho. Por que eu idolatro? Idolatria, tem ali idolatria, feitiçaria, inimizade. Por que eu fico chateado com alguém? E permaneço na falta de perdão? Entendeu? Então, idolatria. Eu adoro um Deus desde que seja um Deus que eu faço. Deus tem que me servir. Não, irmãos. E aí, por que uma pessoa, ela se entrega a muitos homens, a muitas mulheres? Porque no fundo não tem identidade. Por que eu aceito passar algumas coisas dentro de um casamento, dentro de uma situação? E no fundo, a minha identidade está rasgada, está arrebentada. E aí, o refúgio, às vezes, é ir para esses níveis de pecado, obras da carne. Então, eu não consigo lidar com a minha vida, então eu vou falar da vida dos outros. Eu vou para a fofoca.
não consigo lidar com os meus problemas, eu vou fugir para a gula. Eu vou fugir para a bebedice. Eu vou fugir para algum vício. Tristeza também é vício, viu? E é um vício que mata sonhos, que mata projetos e que tira fé. Existem pessoas que são viciadas em ficar triste. Existem pessoas que são viciadas em reclamar. Existem pessoas que são viciadas em procrastinar. Vício em esperar as coisas acontecer. Não, existem coisas que precisam ser provocadas, precisa de um nível de atitude. Perdi o que acabou de falar, eu tive que pesquisar um negócio aqui Olá? sobre atitude, nível de Oi? atitude, que precisamos posicionar e ter um nível de atitude. Sim, precisamos. Então, porque muitas vezes nós ficamos esperando, né? Somos viciados em esperar. Ficamos esperando, só que Deus faça a parte dele. Não. Isso vai gerando o quê, irmãos? Pecado, rebelião, iniquidade, fortalezas. Qual a diferença? O pecado é quando eu não tenho intenção, não sei que é pecado, então eu queria acertar, acabo errando. Rebelião, eu sei que é errado, mas continuo no erro. O que é iniquidade? Eu já não estou nem aí. Então eu vou pecando compulsivamente, Deus perdoa. Daqui a pouco, aquilo já não me incomoda mais e começa a virar o meu estilo de vida. E aí eu sou preso numa fortaleza. Aquilo começa a virar parte de mim. Eu me associo àquela estrutura pecaminosa e aos demônios que fomentam aquilo ali. E aquela área começa a ter como é que eu falo? É uma parte fortificada onde os demônios estão pintando e bordando ali. Entende? Tomaram por assalto aquela área e aquela área está totalmente tomada. E isso vai gerando o quê? Níveis de paralisia, doença, ciclos de derrota e ciclos de morte. Entende, irmãos? Porque no final, tudo isso vai gerar níveis de morte, morte espiritual, morte física, morte financeira, morte na família. Os relacionamentos se dissolvem. Por quê? Por causa dos níveis de orgulho. Se eu tenho uma ferida muito grande, pode saber que tem um nível de orgulho tremendo ali também. Como sair dessas atmosferas? Perdoando. O que é perdoar? É doar muito. Perdão é uma grande perda. Você tinha razão, talvez, mas você perdoa, porque Jesus te perdoou. Você honra, porque Jesus te honrou. Ele desceu, irmãos. As pessoas estavam ali, né? Os discípulos estavam ali brigando para saber quem é o maior, quem é o menor. Jesus fez o papel do menor escravo. Foi lá, cingiu os lombos, tirou a roupa de cima, desceu ao nível do menor escravo e lavou os pés dos discípulos. Muitos vão falar assim: poxa, se ele fizer isso, ele vai. Quando a gente faz isso pelos outros, as pessoas não vão nos respeitar mais. A questão é, irmãos, ele sabia quem ele era, de onde ele veio, para onde ele iria voltar. A natureza dele era de um filho
obediente, que honra o pai e é humilde. Quem está entendendo, gente? Então, número 1, você precisa liberar perdão. Número 2, nós precisamos prestar atenção. Depois eu vou postar essa listinha aí das 28 manifestações de orgulho ali. Então, por que que as pessoas desonram? Orgulho. Agora, quando o orgulho for embora, irmãos, e você abraçar essa natureza humilde, eu e você vamos olhar com olhos de misericórdia, graça e amor. Só para finalizarmos. Existia um cara chamado Levi. Ele era coletor de impostos. Jesus olhou para aquele homem e declarou, chamou ele de Mateus. Mateus. O nome dele não era Mateus, não. Mas o Senhor olha para ele e muda o nome dele. Sabe o que significa Mateus? Presente de Deus. Olha como é que Jesus falava. E aí, presente de Deus, vem cá. Quando nós formos humildes, irmãos, nós vamos parar de inventar apelido para as pessoas e nós vamos começar a olhar para a história dele. Geralmente, quando a gente inventa um apelido, a gente vai olhar alguma coisa, algum defeito, né? E vai começar a chamar a pessoa pelo defeito. Mas quando você começa a olhar com olhos de misericórdia, graça e humildade, você vai começar a olhar as pessoas a partir do desenho profético que Deus tem para ela. Quem é essa pessoa por trás de toda essa casca de ferida? Por trás de todo esse orgulho? Por trás de toda essa história ruim? Você vai começar a olhar uma prostituta como uma filha restaurada. Você vai começar a olhar alguém que aprontou muito, um grande evangelista, alguém que Deus vai remir a história dele e ele vai passar a ser um grande ganhador de almas, um homem e uma mulher de Deus, restaurado, restaurada, com olhos de fé, de graça, de amor, virtude. O orgulho não nos deixa ver, irmãos. O orgulho nos faz criticar e julgar essas pessoas. Nos faz ter vergonha e não abrir a nossa boca. Nos faz fugir da nossa responsabilidade e achar que a responsabilidade é de alguém mais ousado. Não. Deus quer usar você. Deus quer mexer você. Deus quer te chacoalhar e te tirar dessa atmosfera de timidez. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Timidez é orgulho. Os tímidos não herdarão o reino.
Quer reinar? Quer avançar? Ousadia. Pare de se ver como um gafanhoto. Seu Deus é grande e Ele te escolheu. Você também é. Amém? Se humilha diante da presença de Deus. Peça perdão por deixar esses pensamentos, esses sentimentos entrar dentro do seu coração e te deformar. Vamos orar? Meu Pai, nesse dia eu quero colocar diante da Tua presença as nossas vidas, Pai. Deus, não é por força nem por violência, mas é pelo Teu Espírito. Nós queremos declarar agora, Pai. Nós queremos nos render. Nós queremos nos humilhar diante da Tua presença. Queremos descer, Pai. Deus, nós sabemos que o orgulho nos tirou do jardim, Pai. Nós sabemos, Senhor, que quando o orgulho entrou dentro de um anjo, Deus, perfeito, foi achada iniquidade nele. E ele caiu, trazendo consigo a terça parte. Deus, o orgulho é terrível. Nós queremos nos humilhar, Pai. Senhor, nós sabemos que o orgulho é quem distorce a nossa identidade. Senhor, a nossa identidade não é de desonra, a nossa identidade é de honra, Pai. Nós queremos pedir perdão ao Senhor pela orfandade, pela independência, pela vaidade e pela soberba, Senhor. Senhor, nos dá um coração ensinável e um espírito humilde. Nós nos rendemos diante da Tua presença, Senhor. Deus, eu sei que essa semana pode ser um pouco difícil para alguns dos nossos irmãos, porque lidar com orgulho é algo terrível. E entender que as nossas escolhas foram escolhas orgulhosas e que agora nós vamos ter que tomar outra atitude, fluir de outra maneira, ver de outra maneira. Senhor, nós não estamos acostumados. Então, por favor, Senhor, nos move com Teu Espírito, Senhor, nos ensinando as coisas de Deus. Em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer compartilhar algo? Alguém quer falar alguma coisa? Ô, pastor, só quero perguntar, lá Sim. ainda é lá atrás, só porque eu acho que eu não prestei atenção mesmo quando eu leio, quando Jesus lavou os pés, ele também lavou os pés de Judas, né? Mesmo sabendo que Judas assim o faria, o trairia. Eu creio que sim. Porque não faz nenhuma referência, mas se não houvesse feito, teria uma observação. Queria observar. Isso nos remete a essa observação, né? Porque muitas vezes você sabe algumas coisas, não sabe porque sabe, mas sabe, né? O Espírito Santo mesmo nos adverte. E é realmente propósito de Deus que assim seja, para que nós, com as nossas próprias mãos, não venhamos destruir o que o Senhor tem construído, né? E o que o Sim, Senhor tem. Assim, a paz mesmo é que, ao final de tudo, o Senhor cumprirá o propósito dele, né? E isso nos dá a paz, né? Para caminharmos na certeza de que a vitória é nossa, né? sim, verdade. Que o Senhor cumprirá a vontade dele em nós primeiro, depois através de nós. Assim nós caminhamos, né? Sim, Olhando sim. para a luz de Cristo. Como crente,
né? A luz de Cristo vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Até dia perfeito, exatamente. Então, Amém. todos os dias, né, o Senhor quer nos mover para esse nível de crescimento, né, de avanço, de nos parecer com Cristo. Eu creio, sim, que Judas traiu Jesus com os pés limpos, né, vamos dizer assim, mas com o coração sujo. Isso não mudou a natureza de Cristo, não é? Você vai ver que mais à frente, quando Judas vai trair, o Senhor ainda o chama de amigo. É verdade. É algo assim, realmente sobrenatural, porque não é possível, humanamente, você entrar nessa atmosfera de amar independente do que se expõe, né? E é só pela graça e o favor e a misericórdia de Cristo. É sobrenatural. Eu quero entrar nesse lugar e todas aqui acredito que sim. Mesmo não sendo algo, não depende de nós só precisamos nos render mesmo. Quero, Senhor, nosso orgulho, o meu orgulho, Jesus, misericórdia de mim. O Senhor está fazendo em nós, né, gente? Então, o que o Senhor está fazendo aqui em nós é mudando a nossa natureza, irmãos. Porque nós temos a inclinação de honrar apenas aqueles que nos honram. E o Senhor fala, né? Pagar o mal com o bem. De orar por aqueles que nos perseguem. Tudo isso é honra. Tudo isso porque, irmãos, é da nossa natureza. Jesus, no momento de maior dor e agonia, ele com amor diz, Deus, perdoa eles não sabem o que fazem. Eu não acredito que é só para que ele não fosse tomado de, de raiva daqueles que estavam crucificando, não. É porque a natureza dele emana amor, por amor. Só quem ama perdoa. E só perdoa quem entende que foi perdoado. Senhor, eu não consigo, Senhor. Eu não tenho capacidade, me ajuda a perdoar. Porque muitas vezes a gente racionaliza perdão, né? Acha que perdoou. Ah, já perdoei. Não, às vezes a gente racionalizou. Então, sempre quando estiver doendo, se tiver aquela situação chata, né? Continua liberando perdão. São camadas, foram muitas situações. Continua manifestando isso. A questão é, com o coração limpo, nós vamos conseguir ver Deus. Um coração ensinável. Vai conseguir ver Deus em tudo. Vai conseguir manifestar Deus em tudo. E sim, ficará gravada. Amém, minha gente? Deus continue abençoando, que Deus continue nos libertando, nos curando, nos restaurando. Comece a observar aí as áreas que precisam de receber perdão. Se perdoe, queridos. Se honre também. Honre aquelas pessoas que nós falamos. Honrando o Senhor, você vai aprender a honrar você, honrar o seu próximo, aos superiores, aos iguais. Não haverá competição, não haverá desobediência e não haverá orgulho que nos impeça de manifestar essa essência. Não é uma tarefa, não é apenas um comportamento, é uma virtude, é uma essência de quem foi transformado. Deus abençoe, queridos. Tchau, tchau.